Bom dia Pedro, bom dia Luiz Cairo. Bom dia Cris, bom dia ouvintes. Bom dia Pedro. Bom dia a todos, bom dia queridos ouvintes, leitores, um beijo para vocês. Começa novamente aqui o programa Linguagem do Corpo, toda sexta-feira. Que sexta! Ai, começou logo cedo. Meu toda Deus. Quarta-feira. O Pedro pegando lá o pernilongo. Isso. Fugiu aí, Pedrão. Oh, meu Deus do céu. Sabe o que é, gente? Tem gente que funciona de manhã, né? Eu não. Mas tudo bem, vamos lá. Gente, vamos começar a entender que tudo tem saída. Tudo tem saída. E mais que isso, vocês precisam, pelo menos, dar uma pesquisadinha como funciona a mente. De uma forma simples, como funciona o subconsciente? Como funciona o inconsciente? Porque diversas situações, a pessoa não tem nem ideia do que está acontecendo com ela. Então ela coloca a culpa na comida, ela coloca a culpa no remédio, coloca a culpa no sol, no vento, e ela não consegue ter noção do que ela está sentindo e provocando aquela doença, um mal-estar, né? Você acorda de manhã, por exemplo, e tem uma disenteria. Aí você fala assim, já sei. Foi aquilo que eu comi. Foi aquilo que eu comi. Foi a maionese que eu comi. Estava desandada. A maionese que estava desandada. Eita! Né? E aí, foi o que eu falei ontem em aula. Imediatamente, o primeiro impulso que as pessoas têm, devido à cultura, devido ao que foi ensinado e encarcado para dentro do inconsciente desde criança, é que o que você comeu. E não é assim, gente, que funciona. Não é assim. Você pode até brigar comigo, né? Mas ainda bem que eu sou só uma mensageira. E aí, a gente sabe que se você perdeu o contato com suas próprias emoções, que você não sabe nem o que sente ou não consegue discernir, tem gente que não sabe se está triste ou se está deprimido. Claro que tem diferença. Opa, diferença é forte. Quando você está triste, você não perde a força física. Quando você está deprimido, você fica sem força muscular. Você fica caído, né? E tem outros sintomas também. Aí você não consegue entender se você está com raiva ou se você está com mágoa. Então, para que existe a psicologia ou a psicanálise? Para fazer você perceber os tipos de emoções, descascar a cebola, né? Começar a perceber parte por parte de você mesmo, que é onde você vai encontrando o porquê de tal doença, o porquê de tal desarranjo orgânico, o porquê daquele acidente que você sofreu, que você atraiu pelas leis do universo, pelo inconsciente. Então, será que você quer continuar insistindo que você está mal, que você está doente, porque é hereditário? Ou porque é realmente um contágio? Veja que você está se colocando tantas limitações que ninguém mais consegue te ajudar. Se você tem a crença radical e profunda de que não tem cura uma determinada doença, por que você ouve a Rádio Mundial? Se você tem certeza absoluta no que o médico te garantiu, que é da idade, que é hereditário, que é contágio, que é um distúrbio orgânico e que não tem mais jeito, então você está ouvindo a Rádio Mundial para tentar ficar legalzinho de consciência só, né? E não é para isso. A Rádio Mundial é aqui vários especialistas te dando vários caminhos diferenciados para você experimentar uma maneira nova de sentir. Uma maneira nova de ver a vida. E é claro que as portas se abrem. É claro que se você for pelos caminhos mais simples, pela porta estreita, né? Porque pela porta larga todo mundo vai e não consegue nada. Então se você for pela porta mais simples, mais estreita, que é exatamente que você não pode levar mais nada, até teus excessos de conhecimentos não passam por essa porta estreita. É a simplicidade, é o amor, é a ternura, é a criança interna alegre, brincando e perdoando. Aí você encontra a saúde, você encontra portas abertas, fazendo milagres na sua vida. Se você acredita pelo menos em milagre, então faça de tudo para merecer esse milagre, que não é puxando o saco de Deus. Você sabia disso? Você fica toda hora fazendo propostas a Deus. Que tal você fazer a proposta para Ele, que realmente é o que Ele quer de você? Ser feliz. Ele quer que você faça novos planos de vida. Se precisar, novos amigos,
um novo trabalho, um novo emprego em qualquer idade. Mas e o ofurô, como é que fica? Pois é. O ofurô de cocô, exatamente, que eu falo no meu livro A Lei da Afinidade. Então, nessa zona de conforto que normalmente vivemos, sim, vivemos. Não tem ninguém que não tenha um pezinho no ofurô de cocô, que tá lá fedendo, mas tá quentinho e confortável. Tem gente que tá de corpo inteiro. Tem gente que tá com um pezinho só lá dentro, porque tá adiando de tomar certas decisões. Tá lá, a barriga crescendo, né? Tá empurrando a vida com a barriga, já está criando raízes, varizes, varizes significa pessoa que não aguenta mais o tipo de vida que está levando. Então a gente tem que abrir mão de algumas coisas para ser feliz? O danado do desapego com fé, com sabedoria. Então quando você se desapega, só que é assim, Cris, desapegar de quem? Desapegar do quê? Quando a gente começa a falar sobre desapego, tem muita gente bem extremista que fala assim, quer dizer então que eu tenho que abandonar meus filhos? Quer dizer então que eu tenho que pular fora do trabalho e deixar toda a casa cair? Você está indo para o outro extremo e está dramatizando. Está fazendo uma novela, né? Não é assim. Quando você silencia a sua mente, quando você se dá o luxo, é o luxo espiritual, de parar 5 minutos, nem que seja no banheiro, imaginando uma luz, só imaginando, uma luz descendo sobre a tua cabeça, de olhos fechados. Isso é meditação. Respirando suavemente. Daqui a pouquinho a sua cabeça começa a colocar tudo assim no lugar, né? Os pensamentos começam a ficar calmos. E você começa a ter intuições. A sua sabedoria começa a vir, que é onde você sabe exatamente como agir com as pessoas difíceis, com as pessoas que você cuida. Você começa a perceber que dá para administrar a sua própria vida pessoal junto daquela vida que você tem de cuidar de pessoas. Então, por que você não para um pouco a sua mente e para de dar desculpas? Porque o masoquista, quem é masoquista, que isso daí pela psicologia, pela psicanálise, nós sabemos que grande parte da população, ela tem um masoquismo enrustido no inconsciente. Por exemplo, aquela dona de casa que se dedica 1000% ao lar, à família, às coisas dos outros, e ela fica doentinha, ela fica gordinha, ou ela fica acabadinha, doentinha, e ela fala, né? Eu abandonei a minha vida pela família. Eu não faço nada por mim porque eu cuido de todo mundo, eu não tenho tempo para mim. Isso é masoquismo. Tempo é uma coisa que você faz. Tempo é questão de administração. E na administração, no tempo da economia, o que você faz na economia? Você tira coisas. Quando você está ruim do dinheiro, a primeira coisa que faz? Quais os cortes que você vai fazer para que seu dinheirinho sobre um pouquinho? Corta os supérfluos. Corta o supérfluo. Agora, se você está com a mente perturbada, agitada, ansiosa e com medo, tá aquela nuvem na tua cabeça, você coloca tudo como prioridade. Você não consegue perceber as diferenças nem de suas emoções, nem do que é supérfluo e do que é importante. Não é? Então é onde você tem labirintite. Opa! Labirintite, tonturas estranhas. Quando a pessoa está girando, está tonta, ela já foi no médico e não tem labirintite. Ou ela foi e viu que tem labirintite. Labirintite só acontece em pessoas que colocam tudo em primeiro lugar. Não existe, não é? Porque nós temos o primeiro lugar, segundo lugar, terceiro lugar de coisas importantes. Sempre tem alguma coisa que é mais importante do que a outra. E a pessoa que tem labirintite ou tonturas, vertigens, é uma pessoa que se acumula tanto de querer resolver tudo de todos os setores da vida ao mesmo tempo. Aí, ela não percebe que ela está acumulada, não está andando para direção nenhuma, não está conseguindo solucionar nenhum nem outro, né, soluções nenhuma, e ela está só com a mente perturbada, girando, que é onde o liquidinho aqui do ouvido, né, o labirinto, ele começa a trazer essa tontura, porque a pessoa está perdida dentro do labirinto interno dela. Agora, eu já dei, uma vez, eu nem sei se está no YouTube isso, mas é bom falar de novo.
Se você tem tonturas e se você tem labirintite, faça um exercício, pegue um papel, uma caneta, precisa escrever. Não, imaginar só não funciona dentro da reprogramação mental da PNL. Então, eu vou dar um exercício de PNL, tá? Você pega um papel e uma caneta e você coloca nesse papel, assim, tudo em filinha, assim, né? Um embaixo do outro, todos os seus problemas. Então, você coloca problema com o banco, problema com o filho, problema com o marido, problema com a esposa, problemas aqui. Pá, ok. Vai lá, coloca 20, 30 problemas, não importa. Depois você vai pegar uma outra folha de caderno ou uma folha de sulfite, como você quiser, e vai colocar assim, número 1. Coloca o número 1, pequenininho. E você vai olhar naquele primeiro papel todos os problemas que você tem para resolver. E vai ficar pensando, você vai ficar refletindo sem pressa qual é o primeiro, qual é o mais importante, mais que os outros. Opa, às vezes demora, porque você vai no começo com aquela mente... Vai ser tudo igual, tudo é o número 1. Nossa, já pensou para lá e falou, não, esse também é importante, esse também é importante, esse tal. Não. Se você estiver calma ou calmo, você vai perceber que tem um sim, um que está na frente. Um que já dá para você começar a mexer, porque está próximo de você, está muito mais fácil de ir colocar em ação, em prática. Então você vai colocar lá na outra folha. Primeiro, com sacrifício, você vai achar o primeiro. Coloca lá. Primeiro, é este que eu vou tentar resolver em primeiro lugar. Ponto. Aí você vai lá na folha, na primeira folha, e escolhe o segundo. E põe lá embaixo da segunda folha. 2, o que eu vou resolver em segundo lugar. E aí, você vai... Os seus 30 problemas da primeira folha, você vai colocar em ordem na segunda folha. Olha que interessante. O ato de você estar pesquisando na primeira folha para achar o primeiro, o segundo e o terceiro mais importante, menos importante, você já está colocando seu cérebro organizadamente dentro de você. Automaticamente, a sua mente começa a serenar. Algumas preocupações desaparecem. Por quê? Porque o foco agora é o que está de lado número 1. Quando você terminar a segunda folha e colocar em ordem, né? Mesmo que você coloque, por exemplo, número 4 são 2 itens, tudo bem. Se eles têm a ver um com o outro, são 2 itens. Aí você vai. Quando você terminar de colocar em ordem na segunda folha, a labirintite cessou. Agora, cabe a você, para não ter mais recaída de labirintite ou de tonturas, permanecer seguindo o roteiro do que você se propôs a resolver. E não deixar mais nada, nem ninguém perturbar você. Porque a ansiedade que as pessoas te colocam, quando elas começam a te cobrar resultados de situações, você entra em pânico novamente, a cabeça embaralha. E você tem que colocar assim, não, eu vou passo a passo como eu escrevi na segunda folha. Na metade do caminho, na semana, no mês, pode acontecer de um dos itens que estavam lá embaixo virem primeiro. E aí você fala, ai, que engraçado, eu coloquei ele como menos importante, mas ele veio primeiro, que interessante. Pum, resolva. Né? Mas a sua mente já estava organizada. Não estava pensando neste problema. Por isso que esse problema se antecipou para você resolver. Enquanto você fica em cima dos problemas, parece que eles ficam maiores, eles ficam pesados, você coloca muita importância e você não percebe que existem saídas. Olha que interessante. E é um exercício que qualquer pessoa pode fazer. Porém, tem gente que fala, não adianta, não dá para eu colocar em ordem só pensando. Não funciona. Porque nós temos a parte visual, sinestésica e auditiva de nossas comunicações. E o cérebro precisa ver no papel. Porque ele se organiza vendo nos estudos. Então, você está trabalhando, fazendo um exercício prático e não mental. Aí funciona. Se você colocar no papel da maneira que eu expliquei, né, você consegue tirar os excessos de preocupação. Eliminando também fibromialgia. Fibromialgia, dores musculares generalizadas. Como se a pessoa tivesse entrado na academia e o professor tivesse jogado
trocentos quilos nas pernas, nos braços, centenas de abdominais, né? Detonou no primeiro dia. Claro que não pode ser um professor formado, porque ele jamais faria uma coisa dessa com o corpo humano. Então, no dia seguinte que uma pessoa força demais numa academia, ela quase não anda no dia seguinte, não é? Tem gente aí que sabe, fica doído, as pessoas tá mancando, porque ela fez muitos exercícios físicos. Quem tem fibromialgia é a mesma coisa, só que mental. Ela segurou mais peso do que podia. Ela cuida demais da família, demais dos outros, segura problemas que não são dela, né? E o corpo dela não aguenta. A mente não aguenta, refletindo no corpo como se fosse um peso, porque é a linguagem do corpo. Se você também fizer esse exercício que eu dei para quem tem labirintite, a fibromialgia também começa a desaparecer. Porque você está aí colocando em ordem, administrando, fazendo economias. E é claro que no decorrer deste exercício, destas 2 folhas, você vai perceber que certas coisas dos itens das suas preocupações não era para você resolver. Você vai até descartar. É interessante quando clareia a mente, quando tira a ansiedade, quando acalma e serenamente, tudo fica menorzinho, cabe na palma da mão e a gente consegue resolver. Então, é claro que as pessoas que estão passando mal, que estão doentes, que estão sofrendo verdadeiramente, é porque elas deixaram acumular situações com pessoas, com o banco, com relacionamentos, e ela foi deixando para lá, porque ela tinha medo de enfrentar, porque ela achava que não tinha como resolver, porque ela tentou falar com a pessoa não quis escutar, mas o tempo vai mudando. As pessoas vão mudando, né? De tempos em tempos a gente tem que tentar outra vez. Ontem uma amiga perguntou para mim, teve uma fofoca em que disseram que eu disse que eu falei e a outra pessoa tá magoada porque acha que eu falei, o que eu faço? Eu falei, como? Vai lá, dissolva isso. Resolva isso, enfrente de cara isso, com respeito, calmo, e mesmo que venha uma retaliação da outra pessoa, tem que ver o histórico dessa pessoa, por que ela acredita que você fez isso, né? Faça a sua parte. Você fazendo a sua parte e não se deixando abater pelo que vem do outro lado, você simplesmente vai deixar limpo, as pessoas vão ver que você tentou, né? Vão ver que você não é responsável por tal situação e também começar a perceber a sua língua. Isso eu não disse a ela, mas ela pode estar ouvindo a rádio, não é? Quando alguém diz que a gente falou, que a gente fez, claro que alguém interpretou erradamente o que a gente falou. Quando a gente não falou, né? Claro, né? Se a gente falou, aí dançou. Agora, será que a gente não falou uma frasezinha pequenininha, sem pensar, que ficou dúbio a coisa? Ficou com 2 conotações para quem quer criar e entender essa frase do jeito que quiser, não é mesmo? Por isso que a gente precisa ter uma boa comunicação. Quantas e quantas vezes eu mesma fui mal interpretada em palestras, em cursos e até no livro, que eu tento ser o máximo de simples e clara possível. Por quê? Porque cada um lê um livro ou assiste uma palestra e faz um curso, primeiro com o histórico que ela trouxe, as histórias dela, as crenças dela, o tipo de educação que ela teve, e ela tem referências, e ela vai olhar para mim ou olhar para você com as referências e crenças que ela tem. Daí, ela vai transferir ou vai projetar em cima de você algo que existe ou não existe, mas ela vai criar, ela vai aumentar ou ela vai diminuir, ou vai desconsiderar você por tanto que você fez, de bom ela não vai ver. Então, a melhor coisa que existe é procurar a pessoa e não mandar recado. E, aliás, nem avisar ninguém, porque pode chegar na pessoa, ela interpretar errado que você está indo lá e ela foge. Ou ela fica cheia de pedras nas mãos te esperando. A melhor coisa, quando está tendo um mal entendido, silencia em primeiro lugar. Primeiro, serena a tua mente com uma oração a Deus, com meditação, né? E em seguida, espera a intuição.
Espera o momento certo, sem contar para ninguém, porque o problema é a linguinha, né? Quer bater linguinha, quer contar para quem tá do lado. Aguenta firme. Aguenta por amor incondicional. Aí você recebe o chamado interno e simplesmente dá certo. Seja por telefone, seja pessoalmente, seja por e-mail, não importa. Tem gente que se você mandar e-mail, a pessoa se ofende, porque é frio demais o e-mail. Tem gente que se você telefonar, ela vê o teu número e desliga. Então assim, se você já gerou essa situação, porque semelhante atrai semelhante. A outra pessoa não é culpada 100% não. Né? O drama dela tem a ver com a tua vibração. E aí tem outras coisas de karmas e tal. Então tenta ser uma pessoa cada vez melhor. Todo mundo, serenamente, organiza a sua cabeça, administra o seu tempo e joga fora o supérfluo. Devolva para certas pessoas as responsabilidades delas. Mesmo que elas caiam em retaliação em cima de você, né? Te culpem, zanguem-se. Trata com amor, tenha paciência, porque você permitiu isso até agora. Então tenha paciência para começar a fazer as transformações. Lu, vamos lá na agenda, porque tá facinho, tem 2 coisas só. Pois é, dia 17, sexta-feira, às 20 horas, palestra Aprenda a afastar e se proteger das energias negativas e de obsessores. Que vai ser com você, Comigo, Luiz Cairo. sexta-feira, dia 17. Isso, porque você sabe que às vezes, dentro de casa, começa uma discórdia. Você olha e você fala, mas por que isso? Não era para tanto. Doenças, maus tratos, situações estranhas e misteriosas que acontecem dentro da tua casa, dentro de você. Porque, gente, nós precisamos aprender a lidar com o invisível. E o Luiz, na palestra de sexta-feira agora à noite, ele vai ensinar você truques, dicas extremamente importantes para a defesa psíquica, para você se proteger de energias negativas que você não vê e também de obsessores. Como lidar com isso sem ter que partir para uma seita, sem ter que partir para uma religião ou até rituais. Sem rituais. É uma forma simples que o Lu vai ensinar você na sexta-feira. Se você tem muita evidência, se tem acontecido coisas estranhas na sua mente, na sua família, no seu trabalho, que você não sabe mais explicar, venha sexta-feira no Instituto Brasileiro de Linguagem do Corpo, que fica na Vila Mariana, Rua Pelotas, número 106, 15 minutos a pé do metrô Ana Rosa. Fica exatamente na frente do shopping Vila Mariana, o Multishop, né? Fica ali do outro lado da rua. E no dia 18, sábado, das 10 às 18, o workshop de linguagem do corpo e leis universais com a Cris. Isso. Será no sábado, das 10 às 18 horas. É necessário que todos os participantes venham com roupas brancas. Você pode se trocar lá também. Não precisa vir com ela, você pode se trocar lá no instituto, porque tem lugar, tudo direitinho. Esse branco não é questão de religião, nada. É para a harmonização da sala, porque aí ficam todos iguais. Exatamente. E existe também, como não existe a cromoterapia, não existem os chakras. Então, para quem não acredita nos chakras, para quem não acredita na força das cores, que é psíquica, que é uma ciência, sempre rebate, eu não gosto do branco. E chega de preto e de vermelho. Infelizmente, se você for de preto e vermelho, que é um mecanismo de defesa de ninguém entra em mim, né? Você não vai poder participar, não por causa das minhas exigências, mas sim porque você já está com o intuito de quebrar a corrente da paz. Sim, se você quiser tirar as pedras das mãos, né? E quiser entender o significado científico do porquê a soma de todas as cores no branco, porquê todo mundo na sala de branquinho, o que acontece dentro da sala quando está todo mundo de branquinho, então, nossa, eu terei todo o carinho de te ensinar. E se você chegar com roupas coloridas, e ouviu a rádio, veja que você está querendo peitar desnecessariamente, porque você poderia estar recebendo fluidos positivos e está querendo desafiar. Então, se você não sabe, né, a pessoa não recebeu informação, leva, sei lá, peça para alguém um avental branco, alguma coisa, mas evite, por favor, o preto e vermelho, porque eles fazem
parte do chakra básico e eles vão te manter no chão o tempo todo. Sempre que no curso eu vou levar várias informações subliminares e você precisa estar leve para poder receber toda esse fluidez gostoso e branquinho, tá bom? E no dia 24, 25 e 26 estaremos em Balneário de Camboriú. Pessoal de Santa Catarina, nos aguardem. Mais informações, acesse o nosso site www.linguagemdocorpo.com.br. E no nosso site você tem um link para a nossa loja virtual, que é www.lojacristinacairo.com.br. Se você estiver tendo alguma dificuldade em achar os livros da Cristina, na nossa loja virtual você vai encontrar todos, inclusive o DVD de Linguagem do Corpo e Leis Universais. Gente, então, só recapitulando, sexta-feira agora, a palestra com o Luiz Cairo, professor Luiz Cairo, sobre a defesa psíquica para se defender e afastar as energias negativas e obsessores. E no sábado comigo, curso de Linguagem do Corpo, com leis universais, para a cura, para o rejuvenescimento e para a eliminação dos problemas estéticos. Tudo pela leitura corporal interna e externa. E vai ter um pouquinho de fisiognomonia, que é a linguagem do rosto. Eu sempre dou um pouquinho para o complemento do corpo. Então, se inscreva já pelo telefone 011 5082 2822. 5082, não me olha assim. 5082 2822 e o site www.linguagemdocorpo.com.br. www.linguagemdocorpo.com.br. Gente, muito obrigada. Que Deus abençoe o nosso Brasil, o nosso planeta e todo esse universo. Que você tenha paz no seu lar. Paz profunda. Tchau.